Olá, meus amigos, como vamos? Entramos no ano 2013, vamos ver se esse ano é melhor para todos nós. Olha, eu vou voltar um tema aqui que eu dizia que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, após as eleições, onde ele perdeu aquelas grandes prefeituras que ele tinha escolhido para ser o vencedor, ele seria muitas vezes denunciado e avacalhado. E eu achava, e ainda acho, que ele vai suplantar de longe o Maluf. Aliás, já suplantou de longe o Maluf. Eu acho que não é ninguém mais avacalhado nesse país hoje em dia do que o Lula. Ainda tem um prestígio popular, mas esse prestígio popular, essa popularidade está muito associada à corrupção. Todos os grandes populares do Brasil são todos corruptos, não tem um só. Basta você olhar, Sarney teve alta popularidade, talvez a segunda popularidade como presidente do país é a dele. Jader Barbalho, todos nós conhecemos. O Roriz, também conhecemos. O Roberto Arruda, conhecemos. Todos esses são campeões de popularidade. Então a popularidade está muito associada com corrupção. Mas o que eu não sabia, eu não tinha recebido, não conhecia ainda um vídeo que recebi essa semana aí. Esse vídeo que eu vou botar para vocês, e já deve ter algum tempo, porque Antônio Carlos já morreu há algum tempo, e ele já avacalhava o Lula no Senado de uma maneira extremamente agressiva. Eu fico impressionado como é que esse rapaz, o Lula, tanto combateu a corrupção, as pessoas chamam ele de corrupto e ele não diz absolutamente nada. Porque um homem sério jamais ouviria de um Antônio Carlos Magalhães sem dizer absolutamente nada o que ele disse. Um homem sério jamais seria ameaçado, como ele é ameaçado pelo Marcos Valério, e não diz absolutamente nada. Tem medo, se esconde, ele está escondido, ele não fala. Isso é uma vergonha. É esse o ex-presidente do Brasil, um dos presidentes mais populares que esse Brasil já teve. Aí a minha pergunta é, quem é o povo brasileiro? Tá certo? Eu vou botar para vocês aí então esse vídeo e vocês dão uma olhada como é que o homem é tão avacalhado, tão agressivamente pelo Antônio Carlos Magalhães e nunca houve uma resposta dele. Se vocês estão achando que porque o Antônio Carlos morreu, tá aí o Marcos Valério. Marcos Valério denunciou, diz que pagou despesas dele, etc. Ele não diz uma palavra. Um lote de governadores aí, todos sem nenhuma credibilidade, a começar pelo daqui do Rio de Janeiro, o nosso Sérgio Cabral, foram prestar solidariedade ao Lula pela denúncia do Marco Valério. Ora, isso não é coisa que se faz. Se você confia numa pessoa e essa pessoa é denunciada como o Lula foi, eu acho que você deveria fazer é chegar para a pessoa que você conhece e diz para ela, olha só, entra na justiça, faz esse vagabundo falar, para ele dizer exatamente, confirmar as coisas que estão dizendo. Aliás, foi assim que Pedro Malan fez com o Lula. Pedro Malan era presidente do Banco Central, ou ministro da Fazenda, não me lembro na época, e ele saiu com algumas medidas e o Lula o denunciou na época, candidato a presidente, denunciou dizendo que aquelas medidas eram para satisfazer as necessidades dos amigos do Maluf. Maluf entrou na justiça e ele teve que se desmentir. Ele deveria se basear nisso. Um homem correto faz o que Pedro Malan fez. Agora, quem não é correto, né, tem esse problema. Tem que ficar escondido mesmo. Um abraço aí para vocês. Feliz 2013.